Memórias de um Caixá, Episódio 3. Chamaram de abandono, mas ninguém viu o que ele carregava para continuar cuidando. A história parecia simples para quem estava de fora. O pai que foi embora, e quase sempre aparecem apenas julgamentos. Poucos se interessam pelo outro lado da história. Ele tinha mais de 60 anos. Enquanto muitos estavam se aposentando, ele continuava do outro lado do mundo. Não falava bem o Nihongo, vivia sua rotina e sua solidão. Suportava algumas humilhações do Kachô. Havia razões nobres para aguentar, para continuar. Tudo pelas filhas. Faculdade da mais velha, escola da mais nova. Queria garantir um futuro diferente para elas. Mas sua ausência teve um preço. Para os outros, ele era o vilão. Ele foi embora. Sua vida foi ficando menor. Um onigiri no almoço, um cup noodle no jantar. Vivia de maneira muito simples, não porque faltavam recursos, mas porque ele escolhia que faltasse para ele antes que faltasse para elas. Existe um tipo de amor que raramente recebe reconhecimento, porque ele não aparece em fotografias, não faz discursos bonitos, não produz cenas emocionantes para redes sociais. Ele aparece apenas na responsabilidade sustentada durante anos. Havia uma ironia dolorosa. Quanto mais tempo longe da família garantindo o futuro, mais fácil era acreditar que ele tinha desistido dela. Mas nem toda presença cuida, e nem toda distância abandona. Talvez ninguém tenha notado que a cada remessa enviada, ele enviava também algo de si. A saúde, o tempo, o descanso. Pedaços inteiros de uma vida que nunca seriam devolvidos. O tempo levou sua saúde, sua vitalidade, sua juventude. Aquele corpo forte que aguentava tanta coisa, ficou fraco. Ele faleceu. As filhas tinham estudado. O futuro que ele imaginou havia acontecido, mas ele não ficou para assistir. Será que alguém conseguiu enxergar tudo o que ele fez? Porque às vezes o reconhecimento chega, mas tarde demais para ser recebido. Durante muitos anos, esse homem acordou antes do amanhecer para trabalhar numa fábrica. Não porque sonhasse com aquele trabalho, mas porque ali ele encontrou um meio, um modo possível de garantir o futuro das filhas. Para muitos, o que ele fez foi um abandono, ele foi embora. Mas talvez a pergunta seja: o que significa ir embora? Porque existe uma grande diferença entre abandono e distância. Ele se manteve presente, mesmo distante. Ele não abandonou, ele era um porto seguro. O trabalho industrial tem uma característica peculiar. Ele não consome apenas horas, ele consome partes da vida. Consome energia, consome saúde, consome disposição, consome o tempo. E o tempo é um recurso estranho. Nós só percebemos o valor dele quando a gente perde, e a gente não consegue recuperar. Quando falamos de trabalho, quase sempre pensamos no que ele produz. Pouco falamos sobre aquilo que ele exige, e às vezes exige muito. Exige aniversários perdidos, para quem está longe, natais, ano novo. Exige momentos que não podem ser repetidos. Talvez por isso tantas histórias de imigração sejam difíceis de compreender, porque elas quase nunca são compostas apenas de vitórias e conquistas. E também não é só fracasso. São feitas de perdas e ganhos, conquistas e ausências, presença e distância. Esse homem, ele não era um herói, mas também não era um vilão. Era apenas alguém tentando fazer escolhas dentro das possibilidades que encontrou, como tantas pessoas fazem, tantas pessoas continuam fazendo. E talvez a pergunta mais importante não seja se ele estava certo ou errado. Talvez a pergunta seja: quanto da vida vale a pena entregar ao trabalho?
porque existe uma diferença entre trabalhar para viver e viver apenas para trabalhar. Muitos imigrantes chegam ao Japão imaginando que estão construindo um futuro, e muitas vezes estão, mas enquanto o futuro é construído, o presente continua acontecendo, e é tudo que você tem. Os filhos crescem, os pais envelhecem, os relacionamentos mudam, o corpo muda. A vida acontece agora, não depois. Talvez essa história seja sobre todos aqueles que continuam entrando nas fábricas todos os dias batalhando, aqueles que sustentam famílias, aqueles que acreditam que viverão mais tarde. No futuro eu vou curtir, agora não. Sobre aqueles que estão adiando a própria vida enquanto tentam garantir a vida dos outros, sendo porto seguro. Talvez também seja um convite para olharmos com mais cuidado para quem está ao nosso lado, enquanto ainda há tempo, porque às vezes o reconhecimento chega, mas chega tarde demais. Talvez a pergunta que fica é: quanto da nossa existência estamos deixando para depois? E qual é o preço que estamos pagando por isso? As histórias apresentadas em Memórias de um Kaixá são obras de ficção inspiradas em temas frequentemente presentes na experiência migratória, principalmente aqui, em relação ao Japão. Personagens, acontecimentos, diálogos foram criados para dar forma a vivências humanas compartilhadas, não representando a trajetória de nenhuma pessoa específica, nem qualquer caso clínico real. Trata-se de uma construção narrativa que busca explorar afetos, conflitos e experiências comuns à condição humana, sem retratar indivíduos identificáveis. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência. Eu sou Letícia Shin, do Terapia no Japão, uma psicóloga brasileira morando no Japão. Curte, comente, compartilhe, se inscreva no canal para que você escute as próximas histórias. Um abraço e muito obrigada pela companhia.